Dia 20 de dezembro está batendo na porta e com ele vem a segunda parcela do 13º salário. E você já sabe quanto vai receber? Você conhece todas as regras sobre o 13º? Se não, então vem comigo que eu vou te explicar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Letícia, eu sou contadora. Aproveita para se inscrever já e dar um like nesse vídeo para o YouTube entender que é um assunto relevante. Se você gostar, no final, compartilha com alguém que você conhece que precisa aprender sobre essas regras também. Esse é o vídeo número 2 do 13º salário. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente falando da primeira parcela, que deveria ter sido paga até 30 de novembro. Se você não recebeu essa primeira parcela até 30 de novembro, a sua parcela já está em atraso, o seu 13º salário já está em atraso, porque a lei exige que a empresa pague metade do valor devido até o dia 30 de novembro. Conforme manda a legislação, agora vem a segunda parcela do 13º salário, que é basicamente o fechamento. Você recebe, por exemplo, no dia 20, uma antecipação do mês que você trabalhou e até o 5º dia útil referente àquele mês, certo? 13º é a mesma coisa. Você vai receber no dia 20 de dezembro, vai vir o total, menos os impostos e menos a antecipação que você recebeu lá no dia 30 de novembro. Eu vou usar aqui nesse vídeo 3 exemplos que eu usei no primeiro vídeo falando do adiantamento da primeira parcela do 13º. Eu vou continuar usando esses exemplos para facilitar o entendimento. Então, se ficar um pouco fora de contexto para você, volta no primeiro vídeo, assiste que lá eu expliquei melhor como a gente chegou nesses cálculos. E aí agora eu vou dar continuidade, que é o fechamento da folha do 13º, para vocês entenderem, ok? Neste primeiro exemplo, nós calculamos a primeira parcela do 13º salário no valor de R$ 917,50. Como vocês podem observar, nós colocamos então 1.835, que era o valor total devido, menos agora o INSS sobre este valor. Então, por mais que ele seja licença maternidade, tem o desconto de INSS do valor total, menos a antecipação recebida. Então, o saldo que ficou a receber, como vocês podem ver, ele fica um pouquinho menor do que a primeira parcela, justamente porque a primeira parcela não tem descontos, ao contrário da segunda, que é descontado sobre o valor total. Então, o INSS ele é calculado sobre o total devido de 13º, assim como também o imposto de renda, mas nesse caso não foi necessário calcular porque a renda não atingiu a tabela de contribuição. No nosso segundo exemplo, nós temos aquele caso do afastamento pelo INSS. Lembra que eu falei para vocês? O funcionário só tem direito a receber pela empresa o 13º correspondente aos meses trabalhados. Então, neste caso, está sendo descontado INSS 7,5% sobre os 830, que é o total devido pela empresa, diminuindo também a primeira parcela do 13º, então o saldo a receber, como vocês podem ver, fica um pouquinho menor que a primeira parcela também devido aos descontos. No nosso terceiro exemplo, eu alterei um pouquinho os valores para que vocês possam acompanhar também essa nossa jornada de cálculo do 13º. Esse terceiro exemplo, ele tem médias de horas extras. E aí, lá no primeiro vídeo, a gente tinha colocado em torno de R$ 80. E nesse eu aumentei um pouquinho. Por quê? Veja bem, quando a empresa vai calcular a primeira parcela, como ela tem que pagar até o dia 30 de novembro, ela ainda não tem todos os dados das horas extras que o funcionário faz, muitas vezes nem de novembro mesmo, tá? Então ela faz uma média aproximada para poder pagar o seu 13º, só que em dezembro ela precisa ajustar. Então, se você faz bastante horas extras no final do ano, fica de olho nisso no cálculo dessa média, tá? Qual é o correto? O correto é a empresa somar os 12 meses, né, de adicionais que você teve, hora extra, enfim, e dividir por 12. Só que quando ela vai te pagar a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, você concorda que o mês nem acabou? Então, como que ela vai saber
qual é essa média que você tem que receber de dezembro, incluindo o mês de dezembro. Então, muitas empresas, elas preferem somar de janeiro a novembro e dividir por 11, que aí você vai ter uma média um pouco maior e te pagar. E aí depois, se tiver alguma eventual diferença, ela te paga no mês de janeiro. Muitos sindicatos também orientam fazer esse cálculo dessa média em janeiro para ver se não ficou nada para trás, tá? Porque de fato, quando ela for calcular o seu 13º em dezembro, o mês não vai ter acabado para ela saber quantas horas extras você vai fazer ou outros tipos de adicionais também, como adicional noturno, enfim. Então vai ter a empresa que ela já vai jogar um pouquinho mais para cima essa média, tá? Vai fazer um cálculo diferenciado, que aí não vale a pena eu abrir tudo aqui para vocês, né? Pra gente não se alongar nesse vídeo. E vai ter a empresa também que vai somar as suas médias de janeiro até novembro, vai dividir por 12, né? Vai ter uma média um pouco menor caso você faça algo em dezembro, ela paga depois essa diferença em holerite. Então, para calcular esses valores fictícios, eu aumentei um pouquinho a média para vocês entenderem como funciona, que a sua média pode ser diferente na primeira parcela comparada à segunda parcela. Ela pode tanto aumentar quanto diminuir. Isso vai depender se você vai fazer efetivamente horas extras ou não e a forma de cálculo que a empresa vai utilizar. Qualquer dúvida que você tiver nesse sentido, você pode pedir para a empresa uma memória de cálculo para entender como eles calcularam. O desconto de impostos ele vai seguir a mesma regra que nós já falamos aqui anteriormente. Ele vai ser tributado sobre o bruto, tá? Então eu calculei INSS, imposto de renda, sobre o valor bruto e tirei a primeira parcela, o valor recebido lá em novembro, tá? Então nós temos aqui um saldo também um pouco menor devido aos descontos. Lembrando que o 13º salário é proporcional aos meses trabalhados. Se você trabalhou mais do que 15 dias naquele mês, você tem direito a receber. Então você pega o seu salário, divide por 12 e multiplica pela quantidade de meses trabalhados, tá bom? No outro vídeo, um seguidor ficou na dúvida porque ele começou a trabalhar, se eu não me engano, foi dia 2 de junho. E aí ele perguntou quanto ele contava, se era 6 meses ou outra quantidade, enfim. Então, ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses, tá bom? Então, só para esclarecer se alguém ficar na dúvida sobre isso. O FGTS sobre o 13º salário, sobre essa segunda parcela, ele é pago junto com a folha de dezembro até o dia 7 de janeiro, tá bom? Se você puxar um extrato do FGTS, você não vai ver lá depósito 13º, você vai ver só que os meses de novembro e dezembro, eles são um pouco maiores do que os outros meses, né, em comparação aos outros meses, porque nestes meses entra a parcela do 13º, do FGTS sobre o 13º, entra junto nessa guia mensal, entenderam? Então, se por exemplo, você tinha um depósito lá de R$100 todos os meses, você vai perceber que nesses meses você vai ter 150 em cada um deles, tá? Falando aqui, gente, valores muito fictícios, só pra gente poder bater esse papo mesmo e explicar, tá bom? E eu não posso terminar esse vídeo sem agradecer a presença de vocês aqui por esse ano de 2023, que foi muito abençoado, muita gente nova chegou por aqui, conheceu o canal. Então, sejam bem-vindos sempre aqui nos meus vídeos, comentem o que vocês acham, coloquem aqui vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal também. Agradeço de coração a companhia de vocês, mesmo aí do outro lado da tela, mas eu posso sentir o carinho de vocês, desejar boas festas e que Deus abençoe o ano de 2024. O meu e o seu.